Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui no vídeo de inspiração de hoje e vamos falar sobre o assunto família, né? Aquelas dificuldades que as pessoas sofrem com família, por quê, de onde vem, né? O que é. Então eu trouxe aqui como inspiração para vocês o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, tá? Escrito através do Chico Xavier. É um livro ótimo, um livro maravilhoso. Se você quer ter uma mudança de pensamento na sua vida, uma mudança da forma como você age, compre esse livrinho aí, Pensamento e Vida, ou veja se tem na internet. Então vamos lá. Lá no capítulo 12, fala sobre família. Então eu vou ler para você, a gente vai comentando aqui, tá? A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Nossos reflexos, ele está falando, quando ele fala esse reflexo, da nossa forma de pensar, nossa forma de comportamento. Então ele está dizendo que a família consanguínea é apreciada, ou seja, é associada e como centro essencial de nossos reflexos. Então, ou seja, estamos ali. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve, tá? Então o que vem de agradável ou desagradável é lá do passado, das encarnações passadas, que está nos devolvendo. Vamos colocar esse cristãozinho aqui no seio desta família, que é a família que ele merece participar, que ele se associa, que a mente dele está mais sintonizada. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução, que trazidos ao ambiente comum superam-no de imediato, criando um clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Ele está falando aqui que não se inclui nessa linha de provas, né? Os espíritos que são pioneiros da evolução, espíritos mais elevados, que às vezes vêm numa família de um padrão vibratório mais baixo, mas ali ele suplanta todo o comportamento daquela família. Então, vejam que apesar de às vezes as pessoas dizerem assim, olha, Anderson, eu me sinto assim e tal, eu sou uma pessoa que tento ser espiritualizada, mas estou aqui numa família com tantas dificuldades que eles geram, incompreensão e tal, às vezes a gente coloca meio que uma auréola, né, de anjo. Mas vejam, quando nós somos realmente um espírito um pouco mais elevado, nós suplantamos todos esses comportamentos da família. Então é isso que ele diz aqui, né? Que espíritos assim, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando o clima mental que lhes é peculiar. Ou seja, ele é tão forte que o clima mental dele é o que influencia a todos. Comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver ou, mais claramente, cada um de nós apenas pouco a pouco ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Ou seja, cada um de nós está no lugar que pode desenvolver suas habilidades. Ele continua aqui, o homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes, e o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições recomende diferentes realizações. Ou seja, ele está dizendo aqui, que o homem primitivo, aqueles mais primitivos, ele reencarna muitas vezes no mesmo lugar. Já o homem relativamente civilizado, ele fica um bom tempo naquele mesmo plano que ele está, de família e raça, até que ele assimile todas as experiências que são necessárias. Então veja que aqui Emmanuel está falando de experiências, ele não está falando de sofrimento, tá? Porque às vezes a gente olha muito pelo lado do sofrimento, só converte aquilo que acontece de ruim, de errado, como um sofrimento qualquer, mas não pensa que ali existe a experiência para se modificar. E aí, é claro, quando essas experiências são suplantadas, ele diz aqui, né, que vai para outros campos, né, a diferentes realizações. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito encarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que ele caracterizam as tendências, ou seja, cada espírito reencarna nos laços que ele costurou para ele mesmo, tá? Ele vai lá nas pessoas que ele infligiu dificuldade, nas pessoas que ele fez mal, ele reencarna entre essas pessoas,
para que ele possa ter experiências renovadoras. A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação de espíritos que se afinam nas mesmas afinidades e inclinações. Olha só como ele fala. Às vezes a gente diz assim, olha, fulano tem o comportamento da vovó, ciclano faz isso, tem a mesma teimosia do vovô. Ah, aquele é assim igual a mãe, igual ao pai. A gente acha que isso vem no DNA, mas na verdade são comportamentos semelhantes que nos fazem encarnar nos mesmos grupos de comportamento. A gente não herda o comportamento, tá? A gente tem o nosso e aí acabamos reencarnando nos mesmos meios onde tem pessoas semelhantes. Um grande artista ou um herói preeminente podem nascer em esfera estranha aos sentimentos nos quais se avultam. É a manifestação do gênio paciente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos da sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Então, nós podemos crescer, ele está dizendo aqui, né? Nós podemos nos elevar. Todavia, na senda habitual, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns aos outros. Uma família de músicos terá mais facilidade para recolher companheiros da arte divina em sua decência, porque muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação juntos deles são os mesmos amigos que lhe incentivavam a formação musical desde o reino do espírito, refletindo-se reciprocamente na continuidade de ação em que se empenham através dos séculos numerosos. Ou seja, nós não encarnamos só no meio do sofrimento, mas também no meio de pessoas que querem crescer em alguma coisa, como ele deu o exemplo aqui, na música, né? É ainda assim que os escultores e poetas e políticos, médicos, comerciantes e agricultores quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores efetivos, continuando-se mutuamente nos genes familiares, preservando para si mesmo, mediante o trabalho, em comum e segundo a lei do renascimento, o patrimônio evolutivo, em que se exprime no espaço do tempo. Também aí, de conformidade com o mesmo princípio de sintonia, vemos dipsômanos e cleptomaníacos, tanto quanto delinquentes e enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências e as provas, porquanto muitas inteligências transviadas se ajustam ao campo genético daqueles que lhes atraem a companhia por força dos sentimentos menos dignos ou das ações deploráveis que se oneram perante a lei. Ou seja, nós ficamos no círculo do tipo de comportamento que nós temos e que nós trazemos da outra vida. Então, por mais que a gente diga assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu quero melhorar, plante agora, influencie sua família para que você possa reencarnar cada vez melhor. Então ele diz aqui que a tara familiar, por esse motivo, a tara ele está falando na questão de peso, né? É a resultante da conjunção de débitos situando-se no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através de pessoas da nossa parentela que nos desenvolvem por aflitivos processos de sofrimento. Então, existe o sofrimento, porque se existe o sofrimento é porque lá atrás já houve sofrimento infligido por nós. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria, que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também das algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Ou seja, nós temos plenas condições de melhorar. Com o nosso desejo, nossa vontade, como falamos no outro vídeo, com o nosso foco, nós podemos melhorar a nossa condição de reencarnações futuras, a condição de reencarnação das outras pessoas, porque não adianta a gente pensar só em si mesmo, nós precisamos tentar de alguma forma influenciar. Nós não vamos mudar ninguém, eu não mudo nenhum de vocês que está aí assistindo o vídeo. Vocês é que se mudam, né? Se melhoram se vocês quiserem.
né? Como tem se melhorado aí, eu observo sempre nos comentários. Então, meus amigos, essa inspiração que tinha aí de hoje sobre família, você reencarna no lugar que você precisa estar para melhorar como pessoa, para evoluir. Então, meus amigos, obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo de Inspirações.